Estamos aqui nós em mais um sábado para gravar um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo daqui não vai ter nenhum tipo de performance. Eu vou falar muita coisa que vai estar escrita aqui na tela que eu só vou ler e passar para vocês, porque hoje é um anúncio de algo muito importante. Mas antes eu queria fazer uma pequena reflexão com vocês. Romanos, a carta aos Romanos de Paulo talvez seja a carta mais teológica que Paulo tem escrito. Há muito se fala de Paulo apóstolo, Paulo teólogo, para o Paulo pastor. E na minha visão, Paulo foi muito mais pastor do que teólogo e apóstolo. Apesar que o apóstolo não está enviado assim, mas porque o pessoal acha que apóstolo tem uma unção a mais, alguma coisa assim, mas enfim. Ele foi muito mais pastor, ele cuidou de almas, cuidou de pessoas. Mas provavelmente a carta de Romanos foi a carta mais teológica que Paulo escreveu. A carta com mais profundidão, com a escrita mais rebuscada, com a escrita acadêmica, dá para se dizer que Paulo escreveu, com preceitos indiscutíveis na fé cristã, tanto na Santíssima Trindade, tanto na depravação total, na perseverança dos santos, dentre muitas outras características que a fé cristã se baseia. E a carta da reforma, dá para se dizer, é a carta aos Romanos. E o meu justo viverá pela fé. Vocês já pararam para pensar o significado dessa palavra justificado? Eu fui em um culto, meio que de uma igreja metodista, e algum tempo atrás, e me fizeram pensar sobre isso. Eu, caraca, qual será o verdadeiro significado da palavra justificado? Será que é isso mesmo? O que significa eu ser justificado por Cristo? Se a gente for no Google pesquisar um pouquinho, vai ser Google mesmo. A gente vê aqui uma versão feita por IA. Justificado significa algo ou alguém que possui fundamentação, defesa ou legitimidade válida. Alguém que possui fundamentação, defesa ou legitimidade válida. Bom, nós como cristãos possuímos a nossa defesa, que foi Jesus Cristo, nossa legitimidade, que nós não pagamos, mas Cristo pagou a nossa dívida, e uma fundamentação, tudo pago por Cristo. Indica que uma ação, comportamento ou documento aceitável, provado ou desculpável. Bom, isso me lembra uma certa obra da cruz que Cristo veio cumprir. Também se refere ao texto alinhado às margens esquerda e direita ou alto inocente de culpa. A gente vindo para o dicionário, em definições de Oxford, linguagens, justificado é provado judicialmente, que teve provada ou reconhecida inocência, reabilitado. E isso daí basicamente foi o que nós humanos os fomos. Tivemos a nossa inocência comprada, fomos comprados por Cristo, fomos reabilitados a ter uma conexão com Deus diretamente novamente por meio de Cristo Jesus. Se a gente vir um pouquinho aqui no chat GPT, a gente pode perguntar até para ele, chat, o que é ser justificado? Eu tô pegando um chat GPT que eu compartilho com os amigos meus, porque o meu é meio cristão. Aí ele vai responder o que eu quero. Justificado significa algo que tem motivo, razão ou explicação válida. Ou seja, quando uma ação, uma situação considerada correta, aceitável, compreensível, porque existe uma razão para ela. Exemplos, faltas de justificativa, quando alguém falta à escola ou ao trabalho, mas tem um motivo aceito, doença, consulta médica, problema familiar. Ou seja, quando algo acontece fora da curva, dá para se dizer, a gente tem uma justificativa, fomos justificados por aquele ato que a gente fez, primeiramente, que está completamente alinhado com o pensamento cristão, que com Adão, por um homem, o pecado entrou no mundo. A gente foi amaldiçoado pelo pecado, condenados até esse afastamento de Deus. Mas tivemos uma justificativa que nos relegou verticalmente a Deus, que foi Jesus Cristo. Gasto justificado quando a empresa ou pessoa explica por que aquele dinheiro foi usado. Voltando ao exemplo de Cristo, nós tivemos Cristo com o maior gasto de todos.
onde ele pagou o preço, que foi a sua morte por cruz, o maior custo de empreendedorismo que a gente pode se dizer assim. Ele deu a sua vida por nós, sacrifício perfeito, onde somente o Deus encarnado teve que descer ao mundo para que a gente fosse justificado. Atitude justificada, quando alguém faz algo que existe uma razão explicada ou defende aquela atitude. Resumo, algo justificado é algo explicado ou defendido por um motivo considerado válido. Isso daqui se encaixa pluralmente com o cristianismo. E hoje eu estou aqui para anunciar que ao longo dos próximos meses a gente vai fazer uma pequena exposição e reflexão dentro do livro de Romanos. São 16 capítulos, se eu não me engano, e nós vamos passear por todo, fazer exposição, ler com vocês. Vou tentar fazer isso sempre todo sábado, todo domingo. Aos sábados tem sábados que não vai ter, porque me falta tempo, mas aos domingos é garantia. Até a gente acabar os 16 capítulos. Tu vai estudar essa carta de Romanos, que só algumas curiosidades que eu coloquei aqui, um pouquinho do contexto histórico. A carta foi escrita por volta de 57 depois de Cristo, provavelmente quando Paulo estava na igreja de Corinto, durante a sua terceira viagem missionária. O Império Romano estava no auge de toda sua estabilidade política, a famosa Pax Romana ou a Paz Romana. O imperador era Nero, a Roma era a capital política, econômica e cultural do mundo. Inclusive, tinha mais de 1 milhão de habitantes e tinha aquela famosa frase: todos os caminhos levam a um só lugar. Todos os caminhos levam a Roma. As estradas romanas que facilitavam todas as viagens para outros países, para outros continentes, entre muitas aspas, mas facilitava a viagem pelo mundo conhecido na época e facilitou até a viagem missionária. Ah, uma língua comum, que era o grego koiné, para várias comunicações com povos diferentes, fora a forte cultura greco-romana na época. A situação da igreja em Roma era um pouquinho diferente das outras cartas que Paulo escreveu. Paulo não fundou a igreja em Roma. Provavelmente quem fundou a igreja em Roma foram alguns judeus convertidos que estavam no dia de Pentecostes, que com a morte do apóstolo em Atos se dispersaram pela região e fundaram provavelmente a igreja em Roma. Havia um conflito cultural na época, que era entre os judeus cristãos, que guardavam as leis mosaicas, a circuncisão, festas judaicas, e os gentios cristãos, convertidos do paganismo, que não seguiam a lei judaica, que não se circuncidavam, e Paulo escreve toda a carta nesse contexto. Seguindo um pouquinho aqui das anotações que eu fiz, o próprio Paulo no escrever Romanos, a carta tem três objetivos principais, que é o que a gente vai tentar destrinchar aqui na nossa série a partir de amanhã. Explicar o evangelho de forma sistemática, por isso que eu digo que é a carta mais teológica que Paulo escreve, desde vários textos sobre a soberania de Deus, a justiça pela fé, a ética cristã, o pecado universal e a famosa frase, o versículo de Romanos 1,17: o justo viverá pela fé, que foi aqui que nasceu a reforma protestante. Amanhã vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ele tem outro objetivo, que era unir os judeus e os gentios, mostrar que todos pecaram, todos careciam da glória de Deus, que não existia dois caminhos para a salvação, mas somente um, e era Cristo. Ele também tinha outro objetivo, que era preparar apoio para a missão na Espanha. Paulo queria começar a entrar na Espanha. Inclusive, ele cita isso em Romanos 15, se eu não me engano. Ou seja, Roma seria a sua base missionária para a propagação, para espalhar o evangelho. João Calvino, que é um dos escritos que eu estou mais me baseando dele, ele tem comentários bíblicos sobre Romanos. Tem um amigo meu, Marcos, grande Marcos, que eu brinco, chamo ele de Marcos dos Mormos. É piada interna, mas enfim, ele tava postando até uma foto tentando entender mais Calvino por Salmos. Isso daí até abriu uma coisa na minha mente para eu entender qual é a visão de Calvino sobre Romanos. Calvino escreve o seguinte no seu comentário de Romanos: se alguém obtiver uma verdadeira compreensão desta epístola, terá aberta diante de si a porta para compreender os mais profundos tesouros das Escrituras. Calvino talvez compartilhasse a mesma opinião que eu, ou eu compartilho da mesma opinião que Calvino. Romanos é a primeira sistemática. Muita gente fala que foi Tomás de Aquino, Augustinho que criou a primeira sistemática, ou até o próprio Calvino com as Institutas da religião cristã.
Eu acho que a primeira pessoa que sistematizou, que colocou todos os objetos da principal fé cristã, de toda a fé cristã, foi Paulo de Tarso, apóstolo Paulo, onde ali tem todos os principais modelos da conduta e da crença cristã. Calvino destacou que Paulo escreveu Romanos para corrigir a confiança na justiça própria. Ou seja, Paulo queria quebrar isso de que a gente era justo por nossa conta própria, mas a gente foi justificado por Cristo, que era algo presente entre judeus e religiosos. Calvino escreve no seu livro: "O homem nunca será revestido da justiça de Cristo enquanto confiar em si mesmo." Ou seja, Romanos destrói toda a ideia de que salvação pode vir por mérito humano, ligando com até outras afirmações de Paulo, como Efésios 1, Efésios 2, entre muitos outros. Para Martinho Lutero, a Epístola dos Romanos foi a base da reforma. Para outro avivalista que, apesar das nossas diferenças teológicas, foi um grande homem de Deus e que, como algumas outras pessoas podem descrever, provavelmente agora está se deleitando na soberania de Deus, que foi John Wesley. Foi a conversão ao ler o livro de Romanos. E Agostinho de Hipona, que eu fiz uma apresentação na minha igreja, contando um pouquinho da sua história, ele teve a sua conversão ao ler Romanos 13, e essa carta mostra a podridão do homem e que a esperança está em Cristo Jesus, que nós podemos mudar, não com a nossa força, mas com a força de Cristo Jesus por meio da sua justificação em nós. Fomos justificados. Esse foi o vídeo de hoje. Amanhã nós iremos começar a nossa série em Romanos. Espero que vocês gostem e muito obrigado por assistir aqui até o final. Um beijo bem grande e até a próxima.